Hoje eu quero te falar o que eu vejo no atendimento infantil que repercute totalmente na vida adulta. E se você acha que isso não faz sentido, fica aqui que eu vou te mostrar que tudo é psicológico. Bom, gente, e para falar um pouquinho sobre atendimento infantil, eu preciso falar um pouco sobre como eu cheguei nesse atendimento infantil. Terminei minha faculdade de psicologia, né? Tive muitas oportunidades. Uma das oportunidades foi trabalhar dentro das escolas da prefeitura aqui em Boa Vista, Roraima, e através de um projeto chamado Compasso. E esse projeto a gente trabalhava com as crianças o socioemocional, como lidar com as emoções de uma forma social dentro do ambiente escolar. Dentre outros fatores também que a gente trabalhava dentro das escolas e nas salas das crianças. Um programa era muito legal, eu gostava muito. Antes de terminar a faculdade, a gente ia, né, como estagiário mesmo, e a gente conseguia fazer reuniões com os pais, falar com a comunidade escolar, professores, gestores, né, e também com as crianças. Então a gente tinha 3 frentes, por assim dizer, dentro do programa. Infelizmente o programa não está acontecendo mais, desde o ano passado, a gente está em 2026, não, do ano retrasado, no caso, se eu não me engano. E acredito que talvez porque não tenha sido bem aceito pela comunidade escolar. É assunto para um outro vídeo aqui, sobre como a comunidade escolar, professores, gestores, né, se encontram de forma sobrecarregados, né, a gente não vai entrar muito nesse assunto aqui, porém a gente pode fazer um vídeo sobre isso em algum outro momento se vocês quiserem. Enfim, voltando ao atendimento infantil. Antes de terminar a faculdade eu tive essa oportunidade, né, de trabalhar na comunidade escolar, na qual eu gostei muito, e eu pude ver a necessidade, né, que as crianças tinham de expressar as emoções e entender o que são as emoções. E depois disso, fui galgando na minha carreira, e nisso eu pude perceber que nas escolas, em cada sala que eu ia, tinha algumas crianças autistas, tinha pelo menos de 2 a 3 crianças dentro de uma sala, em todas as salas, praticamente. Então eu pude ver ali a necessidade que a gente tinha de fazer atendimento infantil também para essa comunidade. Depois de terminar a faculdade, eu consegui também fazer atendimento de psicoterapia, né, para adolescentes e para adultos, né? E nesses atendimentos, eu pude perceber também a necessidade de que alguns adolescentes e alguns adultos tinham de expressar as emoções, ou até identificar essas emoções que eles sentem, né? Até que chegou um momento onde eu comecei a trabalhar de fato com o público infantil de forma... Na verdade, assim, antes de trabalhar com o público infantil, também trabalhei com mulheres. Mulheres que foram traficadas, mulheres que foram, de certa forma, sofreram algum tipo de abuso. E aí foi um trabalho bem árduo, assim, eu posso dizer, porque a gente estava lidando diretamente com o sofrimento ali daquelas mulheres. Mas aí, depois disso, comentando um pouco aqui sobre a minha carreira e explicando pra vocês até chegar ao ponto de onde eu quero chegar. E aí eu comecei a trabalhar com crianças, propriamente dito. E com crianças autistas, né? Aqui na minha cidade tem um instituto, onde esse instituto a gente trabalha principalmente com crianças neurodivergentes. E o tema do nosso vídeo é o que eu vejo no atendimento infantil, que eu também consigo ver nos adultos. Então hoje, pessoal, eu trabalho com atendimento infantil, propriamente dito com crianças neurodivergentes, e consigo ver nesses atendimentos coisas que acontecem com os adultos também. Um dos principais pontos é a dificuldade de expressar emoções, a dificuldade de dizer aquilo que você está sentindo. Na infância, a criança bate, grita, chora, se joga no chão, como uma forma de pedir ajuda, porque ela não sabe expressar aquilo que ela quer naquele momento ou aquilo que ela está sentindo. Já na vida adulta, a gente também vê os adultos se expressando de uma forma não tão adequada, por exemplo, sendo impulsivo, explodindo, gritando. Também é uma forma nítida de mostrar que aquele indivíduo ali, na fase adulta, não está conseguindo expressar verdadeiramente as suas emoções ou aquilo que ele precisa. Isso demonstra que emoções que não são expressadas, elas se tornam comportamentos desorganizados. O que nos leva também ao segundo ponto, a validação, a necessidade de ser observado. Na infância, a criança tem uma necessidade de ser observada, ela tem uma necessidade de atenção. E, por vezes, quando eu tô atendendo, a criança fala, tia, brinca comigo. Ou então, quando ela tá desenhando ou pintando, ela fala, tia, olha que bonita a minha pintura, olha aqui o que eu tô fazendo. Essa necessidade por atenção, às vezes ela pode até advir mesmo, porque talvez em casa ela não está tendo aquela atenção necessária que ela precisa, ou até mesmo ela tem aquela atenção, os pais dão sim uma certa atenção, só que aquela criança por algum motivo precisa de mais, né? Às vezes ela tá demonstrando o apego que ela tem, né, pelos pais ou pelos familiares. E na vida adulta a gente também consegue ver isso, essa necessidade de validação do ser humano. Na vida adulta, a gente consegue ver que essa necessidade de validação faz com que o ser humano busque atenção nos relacionamentos amorosos, no trabalho, até mesmo de suas famílias. O que acontece muito é que durante a infância,
essa validação talvez não tenha sido concretizada, né? Talvez ela tenha, essa criança na fase, talvez essa pessoa na fase da infância tenha escutado muitas coisas, né? Ou não tenha tido a assistência necessária. E aí, durante a fase adulta, essa necessidade por validação, ela se prolongou. E aí, em vez de dessa criança que se tornou adulto pedir atenção apenas dos pais, agora ela vai pedir atenção também nas suas outras relações, principalmente nas relações amorosas. Na vida adulta, é como se aquela pessoa sempre estivesse tentando expressar o seu verdadeiro valor, sempre tentando mostrar a qualidade do seu serviço, ou tentando sempre estar se mostrando uma pessoa eficiente ou algo do tipo. Claro que a gente não pode confundir pessoas que gostam de se expressar e gostam de mostrar realmente o seu trabalho, as suas virtudes, mas não é sobre isso. A gente está falando necessariamente pessoas que precisam daquela atenção para se sentir útil. Deu para entender? A criança que não foi vista se torna um adulto sensível. Outra coisa que eu vejo muito nos atendimentos infantis, principalmente a questão de não conseguir demonstrar as emoções, expressar as emoções, uma delas é a frustração. A criança que tem dificuldade nessa parte em falar que está frustrada porque não conseguiu algo que ela queria, a gente vê nitidamente também na fase adulta. Na fase da infância, a gente consegue observar crianças que choram porque algo não deu certo, grita ou fala alguma coisa para chamar atenção porque queria algo de uma maneira que não foi daquela maneira que aconteceu. Tem dificuldade de esperar. E mesmo que um adulto chame a atenção daquela criança e pergunte o que aconteceu, às vezes ela não sabe falar, estou triste porque isso não foi como eu gostaria. Olha como é difícil, né? Ou então, quer um brinquedo. Às vezes a criança tem dificuldade de falar que quer aquele brinquedo. Ou dificuldade simplesmente de expressar aquilo que quer. E verbalmente. E aí ela acaba tendo comportamentos como chorar, gritar, para tentar trazer aquilo para perto dela, aquilo que ela deseja. E na vida adulta a gente consegue ver facilmente também a questão de não saber lidar com a frustração. Geralmente na fase adulta a gente vê pessoas muito intolerantes, pessoas que não sabem lidar com não, pessoas que desenvolveram uma certa ansiedade devido a não saber lidar com frustração. Tem a tendência de querer as coisas muito rápidas. E quando não tem algo do seu agrado, da forma que aquela pessoa queria, ela tem a tendência a desistir. A frustração na fase infantil, não compreendida na fase adulta, se torna um sofrimento emocional. E aqui eu quero chamar a atenção também para os padrões de vínculos, que é muito importante a gente também pontuar. A gente consegue ver nitidamente no atendimento infantil crianças que têm o medo, né, um certo medo. Medo de separação, medo de, por exemplo, um exemplo que eu sempre vejo no atendimento, é a criança parar de brincar porque tem que fazer alguma coisa, alguma atividade, tá brincando com um colega, e se aquele colega sai daquela sala, ele fala nitidamente, mas você vai estar aqui quando eu voltar, ou então você vai voltar para brincar comigo? Esse medo desse distanciamento, né? Essa criança sempre tem esse medo de separação, né, como eu comentei, e também a questão da dificuldade em confiar, né? A criança, ela sempre tem uma certa dificuldade de confiar facilmente nas pessoas, que é até, querendo ou não, um lado positivo, de certa maneira, né? Porque a gente não pode simplesmente sair confiando em todo mundo, precisa ter um vínculo para que a gente consiga confiar em alguém. Então, de certa forma, tem lado positivo e tem lado negativo. Mas a partir do momento que eu já tenho um vínculo com aquela criança, uma criança tem vínculo com outra criança, e ela tem dificuldade de confiar, a gente vê ali que tem uma certa dificuldade. A gente também vê isso nitidamente na fase adulta. E fazendo um link com a vida adulta, nessa questão de vínculos, a gente consegue ver nitidamente na sociedade pessoas que têm medo de abandono também. Pessoas que têm um apego onde às vezes passou por alguma frustração muito grande, um relacionamento, não sei, uma infidelidade, e ela prefere permanecer nesse relacionamento, mesmo com infidelidade, porque ela tem medo de abandono. A gente também tem os relacionamentos evitativos, né, os vínculos evitativos, quando a pessoa se afasta, né, ela tende a se afastar daquele companheiro, daquele parceiro, daquelas pessoas, porque ela não consegue se conectar. Então a gente consegue ver isso na infância e também na fase adulta, né, vejo isso nitidamente também nos adultos. Por isso que eu quis trazer esse vídeo, esse conteúdo aqui, para que a gente consiga se observar e entender que coisas que a gente vive na infância repercute totalmente na fase adulta. E é interessante abordar essas temáticas, porque a vida na infância, né, coisas que a gente vive na infância, elas também vão repercutir na nossa fase adulta. E por que que isso é relevante? Porque a gente precisa se observar e entender quais são os nossos padrões de comportamento, para que a gente não fique repetindo isso, sabe? Que a gente não transfira isso para os nossos filhos, né? E os filhos repitam isso novamente. Perceba, se você tenta observar
como você é, como a sua mãe é e como a sua avó é ou era. Você consegue ver que tem talvez alguns comportamentos que são parecidos, né? E por isso que é interessante a gente se observar. É um exemplo aqui, se uma criança, por exemplo, apanha, né? Leva palmada, porque essa é a forma que a mãe encontrou de consertar certos comportamentos ou coisas consideradas como erros, né? Muito provavelmente essa criança vai achar normal bater ou apanhar, e aí ela pode ou bater nos colegas, ou achar normal apanhar, e quando ela vira adulta, ela vai repercutir, ela vai seguir o mesmo padrão de comportamento que ela aprendeu. Então é interessante que a gente consiga perceber e analisar quais foram esses comportamentos, quais foram as coisas que aprendemos na infância e que de fato faz sentido a gente levar para nossa vida adulta. Outro ponto que eu queria trazer, crianças que se adaptam demais. Você vê uma criança que é muito boazinha, que é muito legal, você vê que aquela criança não chora, não pede nada, é um alerta, porque criança, ela não vai saber expressar as emoções. E a forma de ela expressar, não vai saber expressar verbalmente falando. E a forma de ela expressar é chorando, na maioria dos casos. Batendo, chamando a atenção de alguma forma que não seja verbal. Então, quando você vê uma criança que é muito quietinha, também é um ponto a ser observado. E na fase adulta, a gente também vê adultos que são muito quietinhos. E qual é o ponto? Na maioria das vezes, esses adultos estão se anulando. Às vezes eles não conseguem expressar aquilo que eles queriam, não conseguem se posicionar mediante o trabalho, a família, né, o relacionamento, e eles acabam aceitando tudo. Né? Para eles tá tudo bem, tá tudo certo, para evitar conflito, para evitar falar, para evitar se desgastar, a pessoa prefere ficar calada. E aí dá aquela impressão de boazinha também, bonzinho, né? Como na infância também. E geralmente esse adulto tem dificuldade de dizer não e se sente culpado quando ele consegue dizer o não. Cuidar da infância não é sobre crianças. É sobre você cuidar da sua emoção, do seu emocional e ser um adulto consciente. Por isso, eu recomendo que se você tem filhos, se você trabalha com crianças, se você tem crianças ao seu redor que você convive, sobrinhos, primos, eu indico que você consiga trazer uma certa segurança para essa criança. Psicoeducar, que no caso seria você, de fato, trazer informação de educação para essa criança, dentro da perspectiva que vocês vivem, né? Trazer situações da realidade, claro, de forma lúdica, mas que essa criança entenda e, de fato, ela consiga ser independente em algum momento. A gente tem que entender que o desenvolvimento infantil, ele é para que você se torne um adulto responsável, um adulto consciente, um adulto independente emocionalmente também. Nós aprendemos a falar, nós aprendemos a comer, nós aprendemos a andar, né? E no caso que situações básicas, mas quando a gente fala sobre comportamento, também é importante que a gente aprenda para que na fase adulta a gente consiga lidar com as nossas emoções, lidar com pessoas, saber expressar os nossos sentimentos, saber se posicionar, é muito importante. Então, se eu não consigo aprender isso na minha fase infantil, né, durante também a puberdade, né, quando a pessoa está crescendo ali, se desenvolvendo, né, e não consegue entender os sentimentos para que ela consiga se posicionar no futuro, ela vai se tornar um adulto que infelizmente tem dificuldades de relacionamento. E isso é muito grave, porque como é que eu lido dentro do meu trabalho? Como é que eu lido nos meus relacionamentos amorosos? Como é que eu consigo dizer não, ou dizer aquilo que eu sinto, ou aquilo que eu preciso? Então é muito importante que a gente consiga, já no nosso desenvolvimento, desde a infância, conseguir lidar com certas situações, certos comportamentos, emoções, né? E é por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui, como uma forma de conscientização também. E se você é adulto, e de alguma forma se identificou com o vídeo, acha que tem uma necessidadezinha, assim, de aprender algumas coisas, né? Que você talvez passou pela infância e não conseguiu aprender, como falar sobre sentimentos de uma forma tranquila. Se você é um adulto que é muito apegado às pessoas, né? Tem uma certa dependência. Ou se você não consegue lidar com situações do dia a dia, no seu trabalho, ou nos seus relacionamentos amorosos. Significa dizer que você pode sim precisar de terapia, e que a gente consegue sim trabalhar com isso e fazer com que as coisas tenham um caminho diferente. Você consegue sim mudar o seu comportamento através do seu querer, ajuda terapêutica e muitas outras coisas. Então, se você se identificou com o vídeo, você pode procurar sim fazer terapia, você pode procurar mudar os seus comportamentos, e isso com certeza vai te ajudar nas diversas áreas da sua vida. E dessa forma, você vai conseguir ressignificar muita coisa, porque tudo é psicológico. Bom, pessoal, a gente chegou no final do vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em curtir, compartilhe o vídeo para quem precisa.
E deixe seu comentário aí sobre o que você quer que a gente comente aqui, que a gente fale na perspectiva psicológica. E é isso, um beijo e tchau, tchau!